Hoje, maltinha, eu tinha que partilhar este vídeo. Eu gosto muito do Bruno Nunes, acho que é um excelente deputado. E acho que é um homem que tem tomates, realmente. Tem tomates para dizer aquilo que pensa e aquilo que os outros não querem ouvir. E, eh, e achei engraçado. Vi aqui um bocadito, mas ainda não vi o vídeo todo. Mas gostava de partilhar com vocês, para vocês também verem a indecência do Partido Socialista, que não consegue ter um diálogo sem atacar ninguém. E depois queixam-se que o Chega é que é isto, Chega é que é aquilo. Ora, sem mais demoras, vamos lá mostrar e vou fazer os breves comentários. São nossos convidados Bruno Nunes, deputado do Chega, e Manuel Costa Matos, deputado do Partido Socialista. Muito boa tarde, bem-vindos. Bruno Nunes, começo por si. Fica surpreendido com os apoios à direita que António José Seguro vai somando para a segunda volta das presidenciais? Antes de mais, boa tarde, cumprimentá-la a si, cumprimentar o Miguel e quem nos acompanha. Não sei porquê, mas eu não suporto aquele risozinho cínico do Miguel Matos, não estou em erro. Ele está a fazer. Parece que está ali de gozo. Através da RTP, eu fico surpreendido que não reflitam, por exemplo, os apoios que André Ventura tem referido e que tem recebido neste caso. Olha, por exemplo, existem diversas personalidades do partido CDS que têm apresentado o seu apoio à candidatura de André Ventura. Agora, assistir a liberais que ao longo dos tempos têm feito uma campanha contra o Partido Socialista e que acreditavam, tal como nós, que o socialismo tinha que terminar e que neste momento andaram durante semanas a dizer que André Ventura passar à segunda volta é porque colocávamos em causa o país e colocaríamos em risco a soberania porque iríamos eleger um socialista. A seguir, votam precisamente nesse socialista e parece-me que Mariana Leitão. Isto realmente quer dizer, dizem uma coisa, depois fazem outra. É isto que temos na rifa. Está com um problema grave porque percebeu que João Coutinho de Figueiredo é o presidente natural da Iniciativa Liberal. Mariana... E há muita merda que eu gostava de esclarecer também mais para a frente, quando ele falar do PSD, porque há muita gente que tem-me dito que o PSD é um partido de direita. Não é de direita, meus amigos, não é de direita. Leitão não passa do porta-voz da Iniciativa Liberal e, portanto, está a tentar segurar algum do seu eleitorado para evitar que João Coutinho de Figueiredo se canse de ser deputado europeu, como se tem cansado de todas as funções, e que volte a Portugal e que assuma novamente a liderança da IEL. Deixa-me só fazer um parênteses. Acho lamentável aquilo, por exemplo, Sérgio Sousa Pinto, um socialista, um nome de referência para o partido de Miguel Costa Matos, disse nas últimas horas, ao dizer que quem considerar que o socialismo é perigoso, mas não considerar André Ventura perigoso, então o eleitorado é atrasado mental. E estou a citar as palavras de Sérgio Sousa Pinto e que não se fala... Isto foi o que disseram na televisão. Quem vota Chega é atrasado mental. Isto realmente... Nem se ensina atrasados mentais. Portanto, é este comportamento que tem que terminar e o socialismo tem que terminar em Nunes, mas é uma realidade que à direita vão-se destacando nomes no apoio a António José Seguro. Reparem, viram aqui o gesto que o Miguel fez? Parece que é gozo. Parece que está a gozar. É tipo, é bem feita. Parece aquela cara de gozo. Foda-se. E isso também não é tão destacado em André Ventura, porque não surgem nomes tão sonantes. Mas deixa-me dizer uma coisa, mas qual direita? A direita de partido? É que o espectro do político CDS, nacional... do PSD, da Iniciativa não, Liberal. É que o PSD não é de direita. O PSD, na sua fundação... Ouçam bem. O PSD não é direita. Hã? Para quem tem um pensamento que o PSD é direita. Na sua gênese fundacional... O Bruno Nunes vai explicar. Rui Rio sempre assumiu, Francisco Pinto Paulo Simão sempre assumiram que era uma social-democracia no caminho para o socialismo, aceitaram a Constituição como aceitaram, sempre assumiram que era um partido de centro-esquerda. Por isso não é um partido de direita, e Luís Montenegro esta semana diz que é um partido de centro. Não arrisca dizer que é de centro-esquerda, mas sabe que preenche o mesmo espaço ideológico que o próprio Partido Socialista. Em relação à Iniciativa Liberal, eu recordo os telespectadores e quem votou na Iniciativa Liberal que desde a sua entrada no Parlamento que se queria sentar entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, tendo João Coutinho de Figueiredo dito numa entrevista ao Polígrafo que a Iniciativa Liberal não era um partido de direita, sendo que João Coutinho de Figueiredo é quem tem mais votos dentro da Iniciativa nem a Iniciativa Liberal, reparem. Iniciativa Liberal, muito mais que a própria Iniciativa Liberal. Não sei quem é que direita estamos a falar. Da direita que estamos a falar, existem 2 deputados do CDS. Um ainda não se pronunciou, o outro já disse que nunca votará no socialismo porque é de modo de caráter cristão e por isso eu também reconheço que, sendo Paulo Núncio democrata cristão e um conservador, não fará de... Paulo Núncio, aquele que eu fiz um vídeo ontem que atacou o PS a dizer que só quem vota no PS é que é democrata, o resto não é democrata.
e que eles têm a mania que eles é que como é que eu ia te explicar? Eles é que sabem o que é democracia e só eles é que são a democracia e mandam na democracia. Com certeza campanha ao lado de aspectos políticos da esquerda que nomeadamente defendem o aborto e que têm abortistas na sua campanha. Manuel Costa Matos, este apoio a António José Seguro de pessoas conotadas com a direita, embora alguns partidos não deem indicação de voto, mas assumem pessoalmente muitas pessoas desses partidos, é importante para uma eventual vitória de António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais? Bom, em primeiro lugar, cumprimentá-la a si, cumprimentar ao Bruno, quem está a ouvir a casa. Estes apoios não são de agora. Eu acho que é importante Miguel Costa Matos é o nome dele. passarmos esta mensagem. Nós temos apoios na candidatura de António José Seguro, da direita, do CDS, da Iniciativa Liberal, independentes de direita, pessoas que nunca tiveram nada a ver com a política desde a primeira volta. E, portanto, esta atitude do Bruno Nunes de pistoleiro, de que de repente todos Miguel, os que se entrarmos por aí já com ataques o- pessoais, isto vai correr mal. Ou és bem educado, ou és bem educado. Eu não vejo com esta história da Vamos tentar pistoleiro, falar um de cada ou vez és bem para educado, ou conseguirmos isto vai perceber correr melhor. mal. Tu és mal Quer dizer, tens que me deixar falar. Chama-lhe pistoleiro e o Bruno Nunes não pode falar, não se pode vender. Ai meu Deus. educado em televisão e não me chamas pistoleiro. Não vamos entrar Portanto, por aí. continuo lá. Pero, olha, não vamos entrar por aqui, então temos que mediar para quem é mal educado. Mas vamos acabar e, já, portanto, então. vamos lá para Manuel essa Costa brincadeira Matos. que é para sermos bem educados. Vamos lá prosseguir, Manuel Costa Matos. O nosso querido deputado Bruno Nunes tem uma moral para falar da educação, já aquilo que o limitava a fazer era descrever o comportamento do Chega, que de facto vê esta candidatura como um ajuste de contas com toda a gente. E o que eu gostava de Se perguntar queres aos começar por aí a portugueses continuar a atacar Posso, é Bruno? campanha contra... Não, não Posso podes, falar? porque estás É a que eu ser não mal te educado interrompi. mais uma vez. Não, mas estás a ser mal educado. E, portanto, Não, pelo mas menos, Vamos tentar Pelo falar um de menos cada na vez. tua Bruno visão depois vai ter a oportunidade de pelo menos responder. estando na tua Mas visão vamos ouvir pública, agora respeita Manuel aos Costa Matos. telespectadores e tem o mínimo de educação, porque o socialismo é isso. Então, Ok? E, portanto, posso? tem o mínimo de educação. Aquilo que é de facto necessário é que nós possamos olhar para estas atitudes e ver qual é que é a mudança que nós queremos para o nosso país. Eu acho que quando as pessoas não têm argumentos, atacam. É simplesmente é isso que acontece. E como aqui o Miguel Sousa Matos, Miguel Costa Matos, foda-se a terceira vez, está fodido com aquilo que o Bruno Nunes está a dizer, tem que atacar. E é isto. É preciso descer baixo, descer de nível. Se achamos que é possível fazer a mudança com aqueles que apenas interrompem, difundem o ódio, que acham que todas as pessoas dentro e fora do sistema político são adversários porque de alguma maneira estão comprometidos, bom, resta quem para fazer a mudança? Nós devemos encarar as muitas mudanças que são necessárias na nossa sociedade, na saúde, na habitação, a exigência que é preciso colocar no sistema do ponto de vista do diálogo, do ponto de vista da esperança que é necessário atingir e não do ponto de vista desta tentativa constante de extremar o discurso político. Miguel Costa Matos, mas alimentar considera divisões na sociedade. este apoio à direita importante, tendo em conta a votação que os partidos à direita tiveram na primeira volta? Era por aí? Não, a questão é mesmo importante, essa questão que está a colocar, porque ao contrário do que André Ventura e aqui o Bruno tentam passar, e ele aposto que me vai interromper já de seguida para tentar impedir que eu passe esta mensagem. Olha a vitimização, esta hora. Esta campanha não é sobre o socialismo contra o antissocialismo. Esta campanha é sobre nós queremos ter estabilidade, queremos ter moderação, queremos ter esperança ou queremos ter divisão, ódio e extremismo. E é isso que nós podemos ver Muito nas bem, vamos várias. Eu venho sempre com esta retórica do ódio, extremismo, divisão. Ah, pá. então dar a oportunidade ao Bruno Nunes para responder. A candidatura de André Ventura é um ajuste de contas contra todos, como refere o Miguel? Vamos por partes. Isto que acabou de acontecer aqui é a demonstração típica do que é o Partido Socialista. O Partido Isto não é Socialista, sobre o tal Partido como se... Socialista. Miguel, Então, mas Miguel, estás a representar o Partido Socialista, não estás? Tens de te comportar, tens de manter a tua classe, tens de portar bem, senão estás a demonstrar que o Partido Socialista só ataca as pessoas também que não estão a favor, que estão contra eles.
Olá, Miguel, acho que vamos já nos ser calar mal um educado. bocadinho. Mal educado, não, mal interpretado, que é diferente, que podes não reconhecer. Mal educado és tu e não vale a pena entrar nesta retórica porque aqui não São estás na todos, não escola. é? Não Somos estás na todos mal escola. educados, somos Repara uma todos coisa, isto, aquilo, esta aquilo história outro. do É só discurso de chamar nota toda ódio, a gente. estamos a Ó, falar, pistoleiro. estamos a... Outra vez. Continua, porque... Reparem, isto é mesmo, é jabardão. Isto é jabardão, desculpem lá. Foda-se. Parece que está ali a brincar. Está aqui num debate. Está ali a brincar com boquitas. Passa canalha, foda-se. A tua figura é tão ridícula que as pessoas lá em casa veem Vamos que tu és. centrar-nos no importante. Não, mas é que é Vamos tentar difícil. fazer esse E é exercício. difícil porque esta gente tem este discurso. Vamos ver uma coisa. Olha, eu espero que de facto tenham o apoio. Sim, não é gente, és uma pessoa. Eu parto do princípio que sim. Às vezes não parece, mas parece que sim. Vamos por partes. Esta gente tem a mania que manda em Portugal. Quando eu digo que de facto há apoios, devem-se pronunciar. Olha, eu gostava de saber qual é o apoio de António Costa. Já percebemos que António Costa, depois de ter retirado e de puxado o tapete a António José Seguro, fez o que fez no Partido Socialista e já sinalizou. Ótimo. Esperemos agora por José Sócrates, esperemos agora por Armando Vara, esperemos agora por todos os presidentes de Câmara Municipal do Partido Socialista que sejam detidos e que estejam presos. Podemos falar dos maus exemplos da política ao tempo que tu quiseres. Há maus exemplos em todo o lado, nós sempre a correr com os maus exemplos. Faz só uma coisa, Miguel, está calado para pelo menos as pessoas ouvirem aquilo que eu tenho para dizer. O socialismo, de facto, corrompeu. O socialismo, de facto, teve uma postura ao longo dos últimos anos que é surreal e que é um problema sério nesta sociedade. Olha, eu dou-lhe um exemplo para os portugueses lá em casa. Eu, quando vejo algumas franjas da sociedade, nomeadamente os mais velhos, a votarem no partido que consideravam que era o partido de Mário Soares, esquecem-se que Mário Soares sempre levantou um muro contra o extremismo do marxismo, do leninismo, dos trotskistas e que hoje em dia o Partido Socialista abarca tudo. Mário Soares chamava a esta gente que tem este comportamento de extrema-esquerda, que é o caso do Miguel Costa Matos, dentro do Partido Socialista, assim como outros que estão na ala mais radical, Mário Soares chamava-lhes paranoicos, não era eu. Não sou eu que chamo paranoicos, chamava-lhes paranoicos. E este Partido Socialista, mesmo assim, a quem dizem que o nosso discurso é ridículo, foram aqueles que traíram os portugueses em África, foram aqueles que fizeram a descolonização, foram aqueles que trouxeram 700 mil portugueses retornados para Portugal e que fizeram o acordo sempre com os angolanos, nomeadamente do MPLA, um regime totalitário, um regime ditatorial e que lesaram todos aqueles que nos estão a ver e que os filhos e os netos sabem que foram lesados pelo socialismo porque foram roubados nas ex-colónias. E esta gente tem que de uma vez por todas perceber que estes lobos em pele cordeiro, que começa com um discurso muito simpático de quem estudou no colégio mais caro de Portugal, apesar de defender a escola pública, chega a uma altura porque não sabe o que é a escola pública, porque não sabe a realidade, porque sempre viveu numa redoma dourada e que vive numa lógica que a única coisa que fez na vida foi carreirismo na juventude socialista e passou para deputado e ainda bem para ele, mas não conhece a vida real das pessoas. E isto é o Partido Socialista, é o nepotismo, é o favorecimento pessoal, é o cartão partidário tão bem representado em Miguel Costa Matos. E, portanto, muito bem, e o Miguel Costa Matos vai ter agora a oportunidade de responder, mas para já uma questão, Miguel. Só mesmo para concluir, e quando chegamos a esta altura, quando não há debate de ideias, esta lógica do Partido Socialista é este achaquilhamento que, como reparou, aqueles que são os moderados, a primeira coisa que dizem é que o outro é pistoleiro, que o outro é isto, e depois, obviamente, levam resposta, porque da nossa parte não ficamos calados, apesar de não trazermos para aqui atropelamentos e fuga, que se quiseres, Miguel, também podemos falar disso. Miguel, como vimos, António José Seguro vai somando apoios, mas como é que vê estas declarações de quem apoia António José Seguro, mas diz que o candidato não entusiasma? O que apagou foi o motorista. Ao mesmo tempo não provoca ruptura nem descontrole, mas não entusiasma. Votar em António José Seguro, segundo quem o apoia desta forma, é um mal menor? Olha, em primeiro lugar, queria apenas dizer que não vou perder muito tempo a entrar no jogo do Bruno Nunes, porque isto é um jogo. Tem que fazer da política portuguesa isto, não é? Eu não vou entrar nesse jogo, eu tenho a minha vida profissional fora da política, tenho o meu percurso académico também bem estabelecido e não tenho inseguranças nenhumas em relação a isso. Acho que o próprio Bruno terá que colocar a sua mão na consciência em relação ao seu percurso empresarial, por exemplo, e ao insucesso dele, mas eu não vou entrar neste jogo do lame, porque de facto acho que isto é o pior da política portuguesa e portanto não vale a pena entrarmos por aí. Vamos falar do que interessa aos portugueses, que é os seus problemas. Como é que a política pode responder a esses problemas? E de facto, nós olhamos para o Chega e vemos que o Chega está isolado. Vemos que André Ventura quer ser Presidente da República contra tudo e contra todos. E ninguém percebe qual é que é o caminho para se chegar a uma mudança através daí. Da parte de António José Seguro, é natural que ele não desperte
entusiasmo de pessoas que não partilham do mesmo espaço ideológico que ele partilha. Mas esse é mesmo o caráter de António José Seguro, porque ele é alguém que sempre foi capaz de conseguir obter o voto e o apoio de pessoas que não são do seu espaço político. Sempre foi alguém que foi capaz de ir a pessoas que não partilham, chamemos-lhe entusiasmo ou espaço político que ele, e fazer compromissos com essas pessoas, compromissos com os quais eu, por exemplo, também já discordei no passado. Mas é mesmo aquilo que nós precisamos para neste momento no nosso país, em vez de termos o ruído e termos o barulho e termos as acusações de quem é que fez isto, quem é que fez aquilo, nós não precisamos disso e de ir buscar a descolonização, de ir abusar do nome de Mário Soares, da memória de Mário Soares, que foi alguém que sofreu contra a ditadura. Quando André Ventura diz que é preciso 3 Salazares e Deus, Pátria e Família voltar, e enfim, aqui está o Bruno Nunes já quase a concordar e a manifestar o seu assentimento. Não é esta a conversa que nós queremos ter. Nós queremos ter uma conversa sobre o futuro do nosso país. E como é possível nós termos pessoas que pensam de maneira diferente de António José Seguro, a sentarem-se à mesma mesa e a pensarem o que é que são as coisas consensuais, as coisas nas quais nós podemos convergir, no qual pode haver estabilidade, porque nós não vamos ser capazes de fazer as reformas necessárias na saúde, na habitação, para termos uma economia que dê mais rendimentos, se apenas discordarmos uns dos outros. Vamos passar a E palavra a primeira ao Bruno Nunes tentativa, para terminar. formos aqui uns aos tiros uns aos outros com ataques, como vamos assistir agora, já que lhe vai dar a palavra, imediatamente é só antecipar. Aí vem. Força, Bruno. Muito bem. Desata lá aos tiros e aos Rapidamente, porque ataques. temos mesmo de terminar, Outra Bruno. vez. Bom, Foda-se. o Miguel Costa Matos tem uma bola de cristal, já apostou há pouco que eu ia acusá-lo e eu não acusei nada, e quem está a ver este debate pode puxar para trás, vê claramente quem é que interrompe, quem é que começou com as acusações e quem é que foi mal educado. Colocações considerando à parte, devo-lhe dizer que este discurso, obviamente, que foi feito, é um discurso de quem vai governar Portugal, tendo em consideração que o Partido Socialista neste momento está em terceiro lugar e que António José Seguro não é candidato a primeiro-ministro. É um facto que em todos os aspectos políticos, nesta questão da candidatura presidencial, muita da matéria que veio para cima da mesa foi relacionada com a ação que se prende ou com a Assembleia da República ou com o Governo. E nós nunca mentimos ao que viemos. Nós dissemos claramente que queremos que seja um presidente interventivo, que não queremos um jarrão chinês no Palácio de Belém para fazer meramente decoração e, portanto, que queremos que seja ativo, que utilize o 120 da Constituição para fazer magistratura de influência e estar presente. Ao contrário dos outros candidatos que constantemente dizem... Ao contrário, não. Ao contrário, Miguel, não te Miguel, ao contrário temos dos outros de terminar, candidatos e para que têm responder, um posicionamento muito rápido, que têm um posicionamento de... António José Seguro, por exemplo, levantou uma folha na televisão a dizer que tinha ali um pacto para a saúde. António José Seguro não tem que fazer, se for Presidente da República, que eu espero que não seja, não tem que fazer pacto para a saúde nenhuma. Deve moderar, deve liderar a moderação entre os partidos, mas há uma coisa que é certa: estes senhores não podem continuar a ser considerados os democratas e dizer que é uma luta da democracia contra os antidemocratas, quando continuam a chamar atrasados mentais aos eleitores do Chega, foi a expressão utilizada por Sérgio Sousa Pinto, ou quando continuam a dizer que nós não temos o espírito democrático. Por isso, não reconhecer 1,5 milhão de votos que representaram mais deputados que o Partido Socialista é um princípio antidemocrático que eu não irei aceitar. Ainda em relação às tenho outras de dar a considerações Miguel para do Miguel responder, Costa Matos, porque terei a o oportunidade Bruno- de pessoalmente O esclarecer Bruno com foi ele quem começou. qualquer Miguel, dúvida para que tenha. terminar, rapidamente. Sim, eu penso que fica claro que ambos os candidatos querem mudança. Isto não é sobre socialismo versus antissocialismo. Eu nem vou alimentar esta conversa para o Bruno se vitimizar de dizer que nós lhes chamamos de antidemocráticos. Acho que há uma questão muito mais importante do que isso, que é sobre qual é que é o caráter dos portugueses. Se são pessoas que acreditam na divisão e no ódio, Mas quem que são acreditam na vocês para mudança fazer pelo avaliações de ruído e caráter? pelo barulho, que é aparentemente a mudança que o Bruno defende, Mas ou quem se és tu aqueles para que fazer acham que é uma preciso avaliação de caráter? para se dos fazer portugueses? a mudança, sim, a avaliação de caráter, sim, é Mas mesmo és isso tu que eu fazes quero a avaliação de caráter das É pessoas. preciso unir o país, é preciso esperança, é Muito preciso bem. valores, e é esse tipo de moderação que nós queremos. Alguém já agora, que teve 10 anos fora da política, montou a sua vida empresarial e soube estar fora da política, não é alguém que tem-se usado todas as eleições a candidato para tentar estar sempre a escalar no poder.
São duas visões Foi muito menos vezes diferentes, candidato e eu do que o acho próprio essa Mário Soares. Já viste? Ainda está muito em dicotomia falta. fica clara para os portugueses. E também, já agora, na atitude aqui do meu interlocutor, como se viu neste debate. Muito bem. Que eu Pá, agradeço isso não te Miguel sabe. Costa Matos Não sabes, e está lá Bruno para Nunes, trás. muito obrigada por terem estado connosco. Uma boa tarde. Obrigado. Obrigado. Pronto, malta, era isto que eu vos queria trazer. Acho que o Bruno Nunes esteve correto e às vezes também exaltam-se e há merdas ali que são desnecessárias, porque o Miguel Sousa, Miguel qualquer coisa, já não sei o nome dele, pá, podem ter ali um discurso normal, sem acusações. Começa-se ali com aquelas merdas de pistoleiro e dá uns tiros, opá, é desnecessário. Isso parece ketchups, foda-se. Francamente, mas Bruno Nunes esteve à altura. É o que eu digo, é um homem de tomates e vem a quem vier, meu amigo. Não há cá pompa malucos, como se costuma dizer aqui à moda do Porto. Então tá, malta, era isto que eu vos queria trazer. Grande abraço para todos, já sabem. Subscrever aí o canal, comentar, partilhar. E se quiserem fazer uma doaçãozinha para ajudar o canal, fica aí o link em baixo. Grande abraço para todos, portem-se bem e bota para a frente, caralho.